Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta noite de homenagem. Convido a todos para tomarem seus lugares, pois vamos iniciar a sessão de entrega da medalha Zilda Arnes. É com alegria que a Câmara Municipal de Vacaria recebe a todos vocês nesta noite para acompanhar a homenagem e entregar a medalha Zilda Arnes ao reverendíssimo bispo emérito de Vacaria, Dom Orlando Dotti, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade vacariense em trabalhos voluntários. Antes de iniciar, gostaria de lembrar a todos que esta cerimônia respeita as normas de distanciamento controlado e é obrigatório o uso de máscara de proteção facial por todos. Lembramos também que temos álcool em gel disponível. A medalha Zilda Arnes foi instituída pela Lei Federal 2111 de 2003 e é assim denominada em homenagem à médica, pediatra e sanitarista brasileira, criadora do soro caseiro e da farinha multimistura, utilizadas no combate à mortalidade e desnutrição. Até hoje, a honraria foi concedida nos anos de 2015 para a esportista Silvia de Cássia e em 2016 para a benzedeira Terezinha Maciel. Neste momento, saúdo os anfitriões e convido-os a ocuparem seus lugares nas bancadas. Todos já estão presentes, então, conosco. Conduzirá esta sessão solene a presidente da Câmara Municipal de Vacaria, vereadora Selmari Etelvina Souza da Silva. Então, eu convido a presidente para ocupar o seu lugar na mesa. Registramos a presença dos seguintes vereadores: a proponente desta homenagem, vereadora Rita de Cássia Zamboni, vereador Aldo da Silva, vereador André Rokoski, vereador Douglas Sense, vereador Fernando Lucena Maciel, vereador Leandro Borges de Lima, vereador Marcelo Dondé, vereador Marcos Lima, vereador Mauro Deluque Schiller, vereador Moacir Bossardi, vereador Oswaldo Grigolo Júnior, vereador Valdemir de Oliveira, vereador Valmir Graziotin e vereadora Vanessa de Almeida Boeira. Convido para ocupar a mesa o secretário municipal de Planejamento, senhor João Alfredo Acauã Filho, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vacaria, Amadeu de Almeida Boeira. Convido também para ocupar a mesa de destaque o nosso homenageado, reverendíssimo bispo emérito de Vacaria, Dom Orlando Dotti. Convido para juntar-se à mesa oficial o reverendíssimo bispo diocesano de Vacaria, Dom Silvio Guterres Dutra. Convido para também se juntar na mesa principal o delegado de polícia de Vacaria, senhor Carlos Alberto de Faveri. Ainda não se faz presente, vamos aguardá-lo. Saudamos também os reverendíssimos integrantes do clero de Vacaria: Padre Cláudio Presendo, da Paróquia da Glória, Irmã Carmen do Monte Claro, Padre Eliseu Vicenzi, da Paróquia São Batista de Esmeralda, o ecônomo da Diocese, Frei Volmir, da Paróquia de Fátima, Frei Ademir Benetti, pároco da Paróquia de Fátima, Padre René Zanandrea, pároco da Catedral, Gabriel Chedid, diácono, a Irmã Maria Rosa, Irmã Mercedes, Padre Pablo Sequinato de Lima.
Saudamos também Eloy Poltronieri, ex-prefeito de Vacaria, entre 2009 e 2016, e Afonso Viapiana, ex-vereador na legislatura 1997-2000. Saúdo demais autoridades aqui presentes ou representadas e cumprimento também, em nome do Legislativo, todos os profissionais da imprensa que realizam a cobertura desta solenidade. Rádio Esmeralda, Rádio Fátima, Rádio UX, Jornal Correio Vacariense. Passo agora a fazer a leitura das correspondências enviadas à mesa diretora da Câmara, referente a esta sessão solene. Do deputado federal Henrique Fontana, veio a seguinte correspondência. Quero iniciar parabenizando a Câmara de Vereadores por esta sessão solene a Dom Orlando Dotti, afinal, uma homenagem acima de tudo justa. Quando falamos de Dom Orlando Dotti, vem à nossa mente um mundo mais justo, fraterno, solidário, onde as desigualdades sejam enfrentadas. Dom Orlando faz sua caminhada como religioso, seguindo princípios de um Cristo que vive a dor das pessoas mais pobres e humildes, dos sem teto, dos sem pão, dos sem terra e dos que têm sua cidadania tolhida por um mundo desumano e desigual. O mundo sonhado e praticado por Dom Orlando é um mundo onde os seres humanos tenham vida digna, onde se respeite o planeta Terra como casa de todos nós, onde possamos viver em harmonia com a natureza, onde o dom da vida prevaleça em detrimento dos bens materiais e do lucro. Assim é Dom Orlando, um profeta dos nossos tempos, que irradia paz e amor por onde anda. Parabéns, Dom Orlando, pela passagem dos seus 90 anos. A mensagem, então, do deputado federal Henrique Fontana. Passo a palavra agora à presidente da Câmara Municipal, vereadora Selmari Etelvina Souza da Silva. Boa noite a todas e todos. É com alegria que recebemos todos vocês aqui nesta noite para a homenagem ao Bispo Emérito de Vacaria, Dom Orlando Dotti. Sejam todos bem-vindos. Nossa saudação especial a todos que já tiveram a oportunidade de trabalhar ao lado do nosso homenageado e que hoje se fazem presentes aqui. Convido a todos, neste momento, para que juntos entoemos o hino nacional.
A homenagem desta noite é dedicada a um recente aniversariante, que completou 90 anos no dia 22 de junho. Gaúcho, nascido na cidade de Antônio Prado e batizado como Otacílio Dotti, ele é um dos 7 filhos de José Domingos Dotti e Matilde Mioto Dotti. O currículo, como todos sabem, é extenso. Ainda criança, com 12 anos, ingressou no seminário da Ordem dos Freis Menores Capuchinhos, na cidade de Veranópolis. 7 anos depois, aos 19, fez o noviciado em Flores da Cunha, quando recebeu o nome de Frei Orlando e realizou sua profissão como religioso. Dos 20 aos 22 anos, cursou filosofia em Marau e emendou a faculdade de teologia em Garibaldi entre os 23 e 25 anos, concluindo em Porto Alegre. Foi ordenado, então, sacerdote em abril de 1956, na capital gaúcha. Durante sua trajetória, passou também pelas cidades de Ipê, Marau e Ijuí. Em 1969, foi nomeado pelo Papa São Paulo VI como primeiro bispo da Diocese de Caçador, Santa Catarina, cidade que o acolheu até o ano de 1976, quando foi transferido para a Bahia, como bispo diocesano, exercendo a função por 6 anos, quando foi nomeado pelo Papa São João Paulo II, bispo coadjutor de Vacaria. No dia 5 de fevereiro de 1986, assumiu o governo da Diocese Vacariana, cargo que ocupou até o dia 12 de novembro de 2003, quando o Papa São João Paulo II aceitou o seu pedido de renúncia por motivo de saúde. Entre 2006 e 2008, exerceu a função de administrador apostólico da Diocese de Vacaria. Durante a vida, exerceu outras funções, nas quais destacamos sua participação em conferências e encontros internacionais, sua atuação como presidente da Comissão Pastoral da Terra, de 93 a 97, membro da Pax Christi Internacional, de 97 a 99, e membro do Conselho de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, de 2001 a 2003. Dom Orlando Dotti é ainda patrono de algumas instituições, como da Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti, em Caçador, do Centro Socioeducacional Dom Orlando Dotti, em Vacaria, e do assentamento Dom Orlando Dotti, em Esmeralda. O religioso é cidadão emérito de 11 cidades, sendo elas Caçador, Canoinhas e Lebon Regis, em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, das cidades de Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos e Vacaria. Atuante pelo mundo todo, Dom Orlando fala 5 línguas, além do português: inglês, latim, francês, italiano e grego. Em nossa entrevista, para falarmos sobre seu trabalho, Dom Orlando destacou especialmente o trabalho que realizou em Vacaria, junto à Pastoral da Criança, projeto que coordenou durante sua gloriosa atuação na cidade, e que o fez conhecer pessoalmente a própria Zilda Arnes. Dom Orlando acredita que nada é impossível e que o momento que estamos vivendo no mundo é para o progresso do ser humano, que servirá para termos ainda mais fé em Deus. Em suas orientações para a comunidade, ele procura não criar um espírito de pânico e busca passar para as pessoas um sinal de esperança e de cuidado, para que obedeçam os protocolos sanitários. Atualmente, Dom Orlando Dotti é bispo emérito e notário da Diocese de Vacaria, e aos fins de semana é responsável pelas celebrações no bairro Monte Claro, entre elas missas, estudos bíblicos, atividades de catequese e formação. A comunidade do bairro Monte Claro está no coração do bispo, e isso fica evidente quando, ao finalizarmos a conversa, ele disparou: "Eu hoje não vivo sem as pessoas do bairro Monte Claro."
O reconhecimento com a medalha Zilda Arnes ao Bispo Emérito de Vacaria, Dom Orlando Dotti, é de autoria da vereadora Rita de Cássia Zamboni. Convido a proponente para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde, presidente seu Mari, nobres colegas, componentes da mesa e o nosso homenageado de hoje, Dom Orlando Dotti, Bispo Emérito de Vacaria. A medalha Zilda Arnes, que hoje essa casa lhe concede, é de fato muito merecida por sua pessoa, pois foram anos dedicados ao próximo, à igualdade social e racial, promovendo a inclusão e o conhecimento em todos os projetos que fez à frente, ao longo de sua produtiva vida. Ao tomar conhecimento do seu legado, enquanto eu lia as páginas, na minha cabeça passou um filme, pois foi requisitado por sua competência a vários lugares do território nacional e também no estrangeiro, representando nossa igreja e divulgando os projetos os quais fez frente. Sua vida, sem dúvida nenhuma, é um exemplo a ser seguido, motivo de inspiração, um legado de amor e carinho aos menos favorecidos, um legado de despreendimento, de uma nobreza sem fim. Agradecemos de coração a oportunidade de hoje poder lhe entregar essa medalha. Parabéns pelas 9 décadas e que venham muitas ainda. Parabéns, Dom Orlando. Dom Orlando Dotti, 90 anos de uma vida dedicada à comunidade. Que prazer, que gratidão estar aqui esta noite lhe prestando esta homenagem. Ensinando com amor e dignidade as pessoas a serem solidárias e deixarem muito melhor o lugar onde vivem. A expressão que bem o define vem da filosofia. A pessoa humana, dotada de razão e vontade, deve ser concebida como um fim em si mesmo, e jamais como um meio. E, enquanto tal, a sua existência tem um valor absoluto. Assim é o senhor Dom Orlando Dotti, das causas sociais, das causas educacionais, inspiração de uma vida que traduz alteridade, cuidar e respeitar o outro na sua plenitude. O Senhor é um homem que veio para quebrar paradigmas. Neste momento, passo a palavra para o vereador André Rokoski. Muito obrigado, muito boa noite, senhora presidente e colega seu Mari. Quero dar uma boa noite especial a todos que nos acompanham aqui no plenário. Quero saudar de forma especial o nosso bispo, Dom Silvio, que se faz presente aqui também na casa, fazendo parte da mesa, como também saudar o nosso secretário de Planejamento, João Acauã, seja muito bem-vindo. E, de forma muito especial, saudar o nosso homenageado, Dom Orlando Dotti, seja muito bem-vindo. É um prazer, nós aqui, como Poder Legislativo, estar homenageando uma pessoa que comemorou seus 90 anos aqui nesta casa. Nós que somos os representantes da nossa população, do nosso povo, dos nossos bairros, das nossas comunidades, nós temos o prazer de estar homenageando uma pessoa que muito fez e ainda faz pelas pessoas, não só do nosso município, mas como foi citado no protocolo, auxiliou e é cidadão emérito de 11 cidades. Então, isso nos deixa muito orgulhosos de podermos também estar prestando esta justa e bela homenagem para a pessoa do Dom Orlando Dotti. Quero também saudar, e em nome deste padre que eu muito admiro, que eu muito gosto, que eu tenho uma grande satisfação em tê-lo como amigo, saudar o Padre Cláudio, e em nome do Padre Cláudio saudar a todos os líderes eclesiásticos que se encontram
aqui na Câmara de Vereadores. Padre Cláudio tem sido uma pessoa muito especial também no nosso meio, que vem elevando o nome de Cristo, que vem espalhando esse amor de Cristo aqui no nosso município, e a gente tem acompanhado esse trabalho, esse dom que Deus deu para o Padre Cláudio em estar levando. Então, em nome do Padre Cláudio, eu gostaria de saudar todos os padres que aqui estão e todos que trabalham nesse ministério que é de levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Então, é isso que eu gostaria de deixar dito para todos que aqui estão, para todos que nos acompanham, nesta noite muito especial de homenagem ao nosso Dom Orlando Dotti. Eu gostaria de deixar uma mensagem, Bispo Dom Silvio, que eu acho que sintetiza um pouco o que foi e o que é a vida do nosso homenageado nessa noite. É uma passagem que está em Mateus 25. É uma passagem que eu considero que é algo que nós devemos ter para a nossa vida, que nós devemos nos espelhar na vida do Dom Orlando, para nós vivermos em comunhão, para nós buscarmos atender aquilo que Jesus deixou para nós, que era de levar uma palavra amiga, que era de fazer o bem ao nosso próximo. Então, eu gostaria de ler uma passagem que está em Mateus 25. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, nessa passagem de Mateus, eu gostaria aqui de expressar toda a minha gratidão e dizer, Dom Orlando, que essa sua passagem, que essa sua que esses seus grandes ensinamentos para nós, eu acho que nessa passagem de Mateus a gente consegue sintetizar o que foi e o que é a vida do Senhor no nosso meio. Portanto, gostaria de deixar o meu singelo abraço, dizer que somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito e faz pelas pessoas, principalmente por aquelas mais humildes, que são aquelas que realmente precisam, e eu tenho certeza que essa homenagem é uma homenagem que realmente é merecida por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor representa aqui para a nossa comunidade Vacaria. Então, somos muito gratos e Vacaria realmente se eleva por ter uma pessoa dessa magnitude à frente, principalmente à frente da nossa Igreja Católica. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Fernando Lucena Maciel. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Dom Silvio, João Acauã, presidente e vereadora Selmari, Dom Orlando Dotti, homenageado. Em nome de vocês, ou falando no nome de vocês, estendo meu abraço a todos os presentes, aos meus colegas vereadores também, à imprensa. E aqueles familiares, aqueles amigos também que não puderam estar aqui, Dom Orlando, estendo também, né, esse cumprimento e os parabenizo também, porque com certeza as redes sociais os atingirão hoje, e isso
é muito legal, porque outrora essa casa estaria transbordando de gente, mas por causa dessa questão pandemia, e a gente deve se cuidar, né? Estamos fazendo o certo, creio que é por aí mesmo. Bom, em breves palavras, pretendo juntar-me a esta homenagem, expressando minha admiração por todo o trabalho realizado e que ainda fazes, em prol daqueles que mais precisam, levando muitas vezes a presença divina nos atos de amor e de esperança, que dependem muito dos seus atos humanos. Expresso aqui minha opinião, expresso aqui minha gratidão de cristão e participante de nossa igreja, por todos os ensinamentos nas suas homilias, nas suas lutas diárias pelos menos favorecidos, pela forma como evangeliza e por sua disponibilidade e desapego a sempre atender da melhor maneira. Hoje, celebrando seus 90 anos de vida, realmente vida, né, Dom Orlando? Porque quem se preocupa com a educação, com a justiça social, com os direitos humanos e com as minorias exploradas e expoliadas de seus direitos, realmente vive. E o senhor realmente vive. Parabéns, Dom Orlando. Que Deus lhe conceda muita vida e saúde. Deixo aqui o meu respeito, meu e de minha família, nossa admiração, pedindo também a sua bênção de pai, de pastor e de profeta da nossa igreja. Parabéns e muito obrigado por tudo. Com a palavra, o vereador Leandro Borges de Lima. Senhora presidente da Casa Legislativa, Seu Mari, vereadora Seu Mari, queremos saudar Dom Silvio, e em seu nome saudamos todas as autoridades eclesiásticas presentes nesta casa. Queremos saudar o secretário de Planejamento do Governo, João Acauã Filho, e através dele saúdo as pessoas aqui que nos acompanham da administração. Uma saudação especial ao nosso homenageado, Dom Orlando Dotti, aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, a assistência que vem acompanhar essa homenagem e aos internautas. Essa homenagem, ela é importante, verdadeira, profunda. É uma homenagem cheia de símbolos e significados. Os mais citados aqui, pelos que me antecederam, da luta pela igualdade, da luta pela perseverança, pela dignidade, pela esperança, que já bem cita nosso líder maior, o Papa Francisco, que a esperança, nós não podemos deixar que ninguém as roube. Ela não pode ser tirada de nós, a esperança. E o significado que fica para nós é ter a honra de poder conviver com o Senhor, pleno, saudável, ativo, motivador. É uma honra vê-lo, recebê-lo e homenageá-lo. Eu estava nessa casa quando nós votamos uma outra homenagem para o senhor, que denomina o Centro Educacional Dom Orlando Dotti. E hoje Deus proporciona que eu esteja aqui novamente, podendo homenageá-lo, o que justamente faz a sociedade de Vacaria. Por todos esses símbolos e por esse imenso significado. Parabéns, Dom Orlando, vida longa, plena. O senhor é uma alma iluminada, alma nobre. Hoje essa Câmara respira ares definitivamente superiores. Sua presença nos dignifica. Muito obrigado. Com a palavra, vereador
Marcelo Dondé. Boa noite, senhora presidente, João Acauã, bispo e o nosso homenageado, Dom Orlando Dotti. E aqui cumprimento também o Padre Cláudio e falo dele por ser nosso pároco da Paróquia da Glória, e aí estendo a homenagem para todos os padres e as irmãs que estão aqui presentes nesta noite também. Eu quero fazer um pouquinho diferente dos colegas, porque a gente precisa fazer esta grande homenagem, justa homenagem, e procurei um embasamento em quem teve o maior convívio com o Dom Orlando. E aqui eu vou plagiar um texto do nosso saudoso padre, amigo do nosso pároco, Padre Cláudio, o Edson José Priano, que nos deixou recentemente, mas que ele fez uma síntese perfeita, acredito eu, para essa homenagem de hoje. Ele fez lá em Ibiaçá. Aprendemos tantas coisas de teu episcopado, Dom Orlando. O Senhor nos ensinou a amar a Igreja em seus momentos de graça e de sofrimento, em seus momentos de júbilo e de fraqueza, em seus momentos de dor e de bênção. Dom Orlando, o Senhor nos ensinou a ver o povo com os olhos de Deus, a caminhar com os passos do rebanho. O Senhor nos ensinou a não virar as costas para o sofrimento e as dores do povo. O Senhor nos ensinou a ler o Evangelho como boa notícia de Jesus para o povo peregrino. O Senhor nos ensinou que as dores do povo são as dores da Igreja, que a esperança do povo é a esperança da Igreja. O Senhor nos ensinou que o sonho de Jesus precisa ser sonhado por todos os batizados, pelos homens e mulheres de boa vontade. O Senhor nos ensinou a ter respeito e fidelidade às bandeiras de luta desfraudadas pelos movimentos sociais, pela organização popular. O Senhor nos ensinou a olhar o horizonte e caminhar passo a passo, vencendo os desafios, derrubando muros, construindo pontes, amar incondicionalmente os pobres. O Senhor nos ensinou que nas lutas do povo só tem um lado, que agrada a Deus, que é o lado dos sofredores, dos oprimidos, dos que são injustiçados pelo sistema opressor e desumano em que vivemos. O Senhor nos ensinou que a arma do cristão é a paz, a solidariedade, o evangelho do amor e da misericórdia. O Senhor nos ensinou a sentir a vida como dom, como presente de Deus. O Senhor nos ensinou que não há noite escura que seja eterna e que sempre há um amanhecer cheio de luz, esperando por aqueles que não desistem de lutar. O Senhor nos ensinou que as romarias são a expressão de um povo que confia, que tem fé, que quer um mundo mais bonito. O Senhor nos ensinou que a vida, para ser de Deus, tem que ser sentida de coração a coração. Nesta simples, mas sincera homenagem, queremos recordar e dizer: vimos o Senhor celebrando as lutas do povo, com os atingidos pelas barragens, com os trabalhadores rurais, sem terras, com movimentos sociais, com as pastorais. Vimos o Senhor preocupado com a educação, com a justiça social, com os direitos humanos, com as minorias exploradas, espoliadas de seus direitos. Vimos o Senhor enfrentar com sabedoria, coragem e discernimento conflitos com grupos que opunham a reforma agrária aos direitos do povo trabalhador. Vimos o Senhor como um cerne firme que aponta para o céu, enraizado nas raízes da história, nos sonhos e utopias dos menos favorecidos. Vimos o Senhor rezando e comentando os acontecimentos de lutas e conquistas populares. Vimos o Senhor visitando todas as mais de 500 comunidades da nossa diocese de Vacaria,
para ficar perto do povo e levar uma mensagem de fé e esperança. Vimos o Senhor organizando o povo, trazendo segurança, certezas de vitória, que não esqueceremos jamais. Vimos o Senhor como pai, como pastor, como profeta e certamente como amigo e companheiro desse povo. Isso dito pelo padre José Priano, Edson José Priano, nessa homenagem. E aqui eu quero finalizar com um comentário que eu busquei, que o Senhor fala: a graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada, mas a graça das graças é não desistir nunca. E isso o Senhor nunca fez, e parabéns mais uma vez por esse dia. Com a palavra, o vereador Mauro de Luxschiller. Boa noite, presidente. Gostaria de saudar o bispo Dom Silvio, a qual eu tive o prazer de, quando presidente da Câmara, acompanhá-lo em charqueadas na sua ordenação episcopal, representando o município de Vacaria. Saudar o João Acauã, representando o município. Principalmente, nosso homenageado dessa noite, Dom Orlando Dotti. Em seu nome, Dom Orlando, quero saudar todas as pessoas que se fazem presentes conosco. A gente sabe que hoje seria um dia, sem sombra de dúvidas, que esta casa estaria muito cheia, mas em virtude da pandemia, quando nós passamos, infelizmente nós tivemos que limitar os lugares. Então hoje, assim como nós estamos sendo privilegiados em poder homenagear o Dom Orlando, vocês também sintam-se privilegiados por poder acompanhar uma homenagem a uma pessoa tão importante na nossa cidade quanto é o Dom Orlando. Dom Orlando que comentou no protocolo que esse momento em qual passamos, momento de pandemia, um momento muito complicado, mas é um momento do progresso humano, de aumentar a fé em Deus. E a gente sabe que essa crise do coronavírus, ela levanta uma série de questionamentos e contradições, sejam médicas, sejam contradições éticas, sejam contradições logísticas. Mas a fé em Deus todos temos. Cada um tem sua ideia quanto à pandemia, quanto à economia, mas a fé em Deus todos nós temos que ter. Do Orlando, a gente se sente muito honrado hoje em prestar essa homenagem ao senhor. Eu quero parabenizar a vereadora Rita, a senhora foi muito feliz, vereadora Rita, em fazer essa homenagem. Dom Orlando, que é um ilustre sacerdote, tem uma extensa trajetória vocacional e construiu durante toda a sua vida um grande legado no nosso município. Dom Orlando, que vacariano de sangue já, ele era na nossa região de Antônio Prado, acostumado a pisar na geada, mas já é vacariano de sangue, por todas aquelas ações que foram citadas no protocolo, a gente pode dizer que ele é vacariano, e também por vibrar pelo nosso glória, levar sempre o glória no peito, assim como o Dom Silvio leva o nosso colorado no peito também. Então, Dom Orlando ainda mais vacariano, ele veste a camisa do glória muito mais, às vezes, até que o próprio leão, ele está sempre vibrando pelo nosso glória, nossa cidade, nosso time de futebol. Dom Orlando, o senhor é uma ponte que nos une do caminho ao céu, através de todas as ações que o senhor fez. E eu digo aqui, a escola, às vezes, por onde o senhor passou, o senhor deixou o seu legado, e Vacaria não é diferente. Para nós é muito bom que o senhor tenha passado esses 90 anos aqui, comemorados seus aniversários de 90 anos aqui no nosso município, e para nós é um prazer muito grande, então, tê-lo como um cidadão vacariano. Fica aqui o nosso agradecimento por todos esses anos de serviços prestados, disseminados, sem distinção, a todos que aqui vivem e lutam por uma vida melhor e harmoniosa na nossa Vacaria. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Oswaldo Grigolo Júnior. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nossa assistência, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Cumprimento nosso bispo Dom Silvio, o secretário João Acauã e muito especialmente ao senhor Dom Orlando, a qual nós temos a satisfação de hoje poder lhe reverenciar através dessa homenagem que foi proposta pela colega Rita, a quem eu também igualmente cumprimento pela proposição. Importante que a gente tenha nesse momento a experiência de uma vida dedicada
ao serviço, ao trabalho para as comunidades. Especialmente nesse momento, Dom Orlando, que a nossa igreja é desafiada a novamente estar na dianteira, na liderança e tentar atravessar esse momento difícil que nós vivemos, Dom Silvio, sem nós nos servirmos da desesperança, sem nos servirmos da divisão, sem nos servirmos de qualquer tipo de sentimento que não seja dos mais nobres. A liderança, ela prescinde da coragem. E eu acompanho, e sempre acompanhei, embora seja jovem, mas as lutas que foram travadas durante toda a sua vida, Dom Orlando. Existe uma certa facilidade quando as pessoas falam da defesa do social, da busca pela justiça social, da redução das desigualdades. São discursos audíveis, que têm uma sonoridade muito boa para quem ouve. Mas para efetivar a luta e a busca desses direitos é necessário ter muita coragem, Dom Orlando. E o senhor teve, em tempos que eram mais difíceis ainda do que esses que nós vivemos hoje. Quando nós falamos, por exemplo, da luta que o senhor empreendeu com os assentados, quanta batalha, quanta incompreensão, Dom Orlando, para fazer aquilo que todos sabem que é necessário, mas que apenas um líder de verdade consegue ter a coragem para enfrentar, promover e fazer acontecer. Graças a Deus, nós temos o senhor com saúde, uma vida plena, como citou o colega Leandro, e com toda a sua experiência. A experiência é um carro com os faróis voltados para trás. E no momento que nós vivemos, como a gente precisa desta experiência, especialmente para que a gente não perca a esperança dos conceitos e do mundo que a gente busca. Nós enfrentamos um tempo muito difícil, difícil para todos nós. Mas o Senhor é a prova viva de que os tempos difíceis passam e que as ações que nós fazemos ficam, em que pese toda a incompreensão que as lutas pela justiça social possam gerar. Dom Silvio, que hoje lidera a nossa diocese, e uma conversa com Dom Silvio esses dias eu disse que a vinda do Dom Silvio para Vacaria era um sinal de Deus, porque nós precisávamos muito ter essa liderança que a Igreja Católica exerce na história de Vacaria e que continua exercendo, ela ter sido renovada e fortificada com a vinda do Dom Silvio para o município de Vacaria. Que bom que nós podemos hoje estarmos reunidos, muito embora com todas as limitações, mas para nós celebrarmos a sua vida, Dom Orlando, e principalmente a gente lembrar o seu legado e lembrarmos que a coragem de fazer mais do que o momento pede, de lembrarmos que a vida sempre exige mais da gente e de que as lutas para que nós tenhamos as transformações que nós desejamos, elas prescindem de muita coragem. Talvez, em muitos momentos, Dom Orlando, eu imagino que o senhor tenha se questionado se todo aquele esforço valia a pena, se toda aquela incompreensão dos desafios e das lutas valiam a pena, mas o senhor é a prova viva de que, quando a gente age com consciência e com coragem, nós temos um legado que a história julga. E hoje a história está aqui para lhe brindar e para lhe agradecer todo o trabalho, todo o esforço que o senhor teve. O senhor é uma inspiração para todos nós, Dom Orlando, especialmente para mim, que sou um jovem e que tenho uma grande referência no senhor, no Dom Silvio, no nosso Papa Francisco, de lideranças às quais nós devemos nos espelhar e seguir. Lideranças corajosas, lideranças empenhadas e lideranças que sabem que as sementes que a gente planta hoje, a gente precisa regar e batalhar e defender elas com muita convicção. Porque mesmo nos momentos difíceis que a gente passe, nos momentos de incompreensão, quando a gente trabalha para o bem, a história se encarrega de fazer todo o julgamento do nosso trabalho. Finalizo novamente lhe agradecendo e dizendo que bom que nós podemos estar aqui com o senhor. Que bom que nós podemos estar aqui com o senhor para lembrar para nós
de que todo esforço, toda coragem, todo trabalho vale a pena, persevera, e o trabalho sempre vence. Muito obrigado por tudo, Dom Orlando. Um prazer estar com o senhor. Com a palavra, vereador Douglas Sense. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, as autoridades também aqui da igreja que se encontram no local. Dom Silvio, representando o prefeito municipal, João Acauã, nosso presidente Seu Mari, nosso ex-prefeito Eloy Poltronieri, e em especial ao nosso homenageado, a qual tive a oportunidade, e todos que assim o tiverem também o façam, de conversar pessoalmente em uma visita à sua casa, quando me recebeu, lá então naquela época com o deputado Marcon, e vejo, Dom Orlando, que o senhor, naquela conversa curta, nos contou muito sobre sua vida, nos contou muito sobre o que sempre buscou. Sempre buscou a justiça pelos menos favorecidos. Confesso que não é um dia fácil para mim hoje, devido a alguns motivos, mas li um pouco da sua trajetória e vejo aqui no brasão episcopal do senhor, fora alguns símbolos que são padrão, o senhor traz também uma espiga de trigo, um cacho de uva, aqui da nossa região, que celebram, acima de tudo, a Eucaristia. E algo que me chama muita atenção, e é bom que todos saibam, a frase ao pé do seu brasão. Prestem atenção, senhores, que diz: o coração fala ao coração. Então, muito disso se resume a sua jornada, se resume a sua vida, sua trajetória aqui. Todos os colegas já falaram, o protocolo muito bem também o citou. Então, fica a nossa comunidade, em nome da comunidade de Vacaria, o nosso agradecimento e essa busca de justiça que sempre foi a sua bandeira. Termino com uma frase muito rápida. Meu amigo Padre Cláudio, Deus é sempre justo. Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Deus é o juiz que não comete erro. Deus espera também que pratiquemos justiça, coisa que o senhor fez sua vida inteira. Com a palavra, vereador Moacir Bossardi. Obrigado, presidente Seu Mari. Quero cumprimentar, em especial, o Dom Silvio, Dom Orlando, João Alfredo Acauã, Padre Cláudio, ex-prefeito Eloy Poltronieri e os demais presentes que estão aqui, se sintam abraçados. 90 anos de vida, 90 anos de um caminho traçado desde que nasceu e ensinado pelo pai e mãe a seguir o caminho do bem e ajudar as pessoas que mais necessitam de ajuda. Esse é o trajetório e o caminho de sua vida, o qual a gente se sente muito orgulhoso, como Câmara de Vereadores, nossos colegas, em poder, nesse dia, prestar uma homenagem a uma pessoa tão importante e que se destacou dentro do nosso município. Não desfazendo o nosso município, mas vocês pararam para pensar quanta gente boa que já veio do Prado para nos ajudar aqui? Ninguém lembrou, mas já veio muita gente que fez do nosso município ser o município que é hoje. Por isso eu tenho um orgulho muito grande de hoje dizer para o senhor, parabéns, padre. O senhor é um exemplo de vida, um exemplo de pessoa que o povo deveria
olhar para o Senhor e seguir o seu caminho. Eu sou uma pessoa muito católica, participo da Igreja Nossa Senhora da Glória, Paróquia da Glória, o qual nós temos lá também um padre que eu tiro o chapéu, o Padre Cláudio, pelo exemplo de ser humano, pelo exemplo de pessoa que revolucionou nossa paróquia. E digo isso porque Padre Cláudio só não sabe rezar missa, mas sabe estender a mão para as pessoas necessitadas. Eu sou testemunha disso. Convivo na igreja, o qual jamais vou deixar de ser católico e não desfaço de religião nenhuma. Toda religião, para mim, que fala de Deus é válida. Mas sou católico e tenho orgulho muito grande de estar aqui hoje dizendo parabéns para o senhor e muitos anos de vida. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Lima. Presidente Silmarim, cumprimentando a senhora, cumprimento os demais colegas da casa, também os servidores, cumprimento o representante do Executivo, o secretário Cauã, também o Dom Silvio, estendo meus cumprimentos a ele, aos demais religiosos e simpatizantes e as pessoas que vieram aqui no plenário, estão acompanhando pela internet, prestigiar o Dom Orlando. Inicio a minha fala com a última fala, ou na última frase, o que foi escrito aqui, da fala do Dom Orlando. Eu hoje não vivo sem as pessoas do bairro Monte Claro. Também aqui no seu currículo, ele se refere, que está sendo homenageado hoje pela própria, que conheceu a própria Zilda Arnes, aonde, pelo que vejo, se inspirou e trabalhou na realização aqui em Vacaria junto à Pastoral da Criança. Dom Silvio deixa muito claro, aqui no seu currículo, o seu cuidado com as pessoas e também o seu cuidado com o futuro, que são as nossas crianças. Aos seus 90 anos, não tenho muito o que falar aqui, porque vários colegas já teceram os elogios merecidos à vossa pessoa. O que eu posso dizer ao senhor é que, em nome da bancada do PTB, o partido que mais teve vereador aqui dentro dessa casa, nós agradecemos ao senhor o seu trabalho prestado a toda a comunidade, tanto aqui em Vacaria, como também em outras cidades e em outras querências, como diz o gaúcho, fora do nosso país. Dom Orlando, desejo saúde para o senhor e quero dizer que, como o senhor teve o prazer de conhecer essa proponente que é da medalha aqui, a dona Zilda Arnes, para mim, especialmente, também é um prazer poder ter convivido com o senhor e conhecer o senhor pessoalmente. E, para encerrar, deixo meus parabéns à proponente, a minha colega Rita de Cássia Zamboni. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Aldo da Silva. Senhora presidente, autoridades aqui já nomeadas, Dom Silvio, João, homenageado também, Dom Orlando, o ex-prefeito Eloy, que está aqui conosco também, a comunidade do bairro Monte Claro. A gente se sente muito feliz, Dom Orlando, pelo esse carinho que o senhor tem àquela comunidade do bairro Monte Claro, onde que a gente viu crescer desde pequenininho, onde que naquela época tinha 4, 5 casas, e hoje é uma comunidade trabalhadora que busca aí o crescimento de Vacaria. Então, quero deixar neste dia ao senhor um carinho fraterno, que Deus possa lhe conceder saúde, paz
e que possa deixar raízes, né? Que hoje nós já temos um belo exemplo, que é o Dom Silvio, que está seguindo o seu caminho aqui, pensando na população que menos tem. Muitas pessoas, às vezes, colocam o dinheiro acima de tudo e acabam esquecendo a comunidade mais pobre. E o senhor veio para tentar igualar, tentar dar condições àquelas pessoas que menos têm, às pessoas mais sofridas, que são, essas, às vezes, Dom Silvio, muitas vezes esquecidas por as pessoas que têm um poder aquisitivo bem maior. Então, que sirva de exemplo para todos nós, João, essa humildade, né? Essa humildade que tem o senhor Dom Orlando. E pode ter certeza que suas raízes já está, né? Se espalhando por Vacaria. Uma delas é o Dom Silvio, que está aqui. Tenho muito orgulho de presenciar vocês dois hoje aqui. E mais uma vez, o mesmo carinho que o senhor tem pelaquela comunidade do bairro Monte Claro, Santana e arredores ali, eu também tenho. Pode ter certeza que nós temos algo em comum. Então, parabéns ao senhor, que Deus possa lhe conceder muita saúde, muita paz, e continue ajudando sempre aquela comunidade, que é uma comunidade que precisa, sim, de bastante carinho, amor e compreensão, e isso o senhor sabe bem. Parabéns, parabéns pelo seu dia. Convido neste momento para fazer o uso da palavra o reverendíssimo bispo diocesano de Vacaria, Dom Silvio Gutierrez Dutra. Muito obrigado pela possibilidade de usar dessa tribuna tão nobre e tão importante da nossa cidade. Obrigado a todos os vereadores que se manifestaram de forma tão eloquente, forte e correta em relação a Dom Orlando. Não vou me estender na minha fala, porque quem nós queremos ouvir mesmo hoje é Dom Orlando. Mas parabenizo a Câmara de Vereadores, na pessoa da Seu Marie, nossa presidente, por esse momento vivido aqui nessa Câmara. São tantos momentos que se vive numa Câmara de Vereadores, que reflete muito a vida, que pulsa a vida de uma cidade, e essa Câmara não seria digna se ela não reconhecesse a figura de Dom Orlando Dotti. Então, hoje, a Câmara está fazendo aquilo que deve fazer, reconhecer uma figura dessa estatura para a cidade de Vacaria e para toda a nossa diocese, e para todos esses outros ambientes aí que foram citados na trajetória de Dom Orlando Dotti. Eu, como bispo novo, já não tão novo, quase 2 anos, vim para Vacaria depois de ter dito meu sim ao Papa Francisco. Tive 2 sentimentos muito fortes. Um deles foi de alegria, de poder servir a igreja como bispo diocesano. E o outro foi de temor e de preocupação, quando eu me dei conta quem é que eu ia suceder aqui nessa diocese de Vacaria. Porque na minha juventude seminarística, quando ainda não havia celular, quando ainda não havia redes sociais, lá na Longínqua, Viamão, perto de Porto Alegre, nós, estudando filosofia, no fervor da filosofia, que é fantástica, nós queríamos mudar o mundo, como jovens, e que é próprio dos jovens. É muito estranho quando se vê jovem que não quer mais mudar o mundo. Mas nós, querendo mudar o mundo, precisávamos de referências. E à distância, uma das referências para mim, a juventude seminarística, se chamava, na época, o jovem bispo Orlando Dotti. Não nos conhecíamos muito depois. Mas o senhor foi uma inspiração, naquela época, não para mim, mas para muitos jovens que queriam um mundo diferente, queriam um mundo melhor. E a maneira como o Dom Orlando viveu o seu pastoreio, fazendo tudo aquilo que é próprio de um bispo, que é próprio de um líder religioso, que é próprio de um líder católico, e deve fazer sempre bem feito todas as coisas. O Dom Orlando manifestava essa sensibilidade para com a sociedade, para com o mundo, para com a realidade, unindo 2 coisas que nem sempre caminham juntas, que é a fé e a realidade. Muitas vezes a fé está desconectada
quando não está em briga com a realidade, como nós vemos neste momento, infelizmente. Muitas manifestações religiosas de negacionismo, de rejeição à ciência, de rejeição à realidade, cumprindo um papel que não é da religião. Mas nós tivemos e temos, na figura do Dom Orlando, essa consciência de que a fé e a realidade, a fé e a política, a fé e o social são elementos de uma mesma caminhada. Não são contrapontos, mas são elementos de uma mesma caminhada. E isso me animou muito como jovem, e depois de ter dito sim ao Papa Francisco, e se agora o que será de mim, para garantir esta estirpe que Dom Orlando e outros bispos que passaram por aqui firmaram aqui nessa região da Diocese de Vacaria. Ouvindo o Andrezinho, se não me engano, citando a passagem bíblica do Mateus 25, quando Jesus deixa claro que estar com ele significa estar com aqueles que precisam, nós temos hoje a alegria de contar com o Papa que ajuda a traduzir esse compromisso social. Aliás, o Papa Francisco deixa claro no primeiro documento que ele escreveu, Evangelii Gaudium, de que a ação social não é uma opção a se fazer ou não se fazer, é uma dimensão da fé. Não é um compromisso que se faz quando o Estado não faz, é compromisso da fé. Não se pode pensar a fé cristã sem o compromisso social. Então, viver tudo isso que nós hoje reconhecemos na figura de Dom Orlando significa reconhecer alguém que leu o Evangelho, entendeu o Evangelho e procurou aplicá-lo na sua concretude. O Papa Francisco traduz esse compromisso de dar comida a quem tem fome, de dar água a quem tem sede, de visitar a quem está doente, de ir ao encontro do que está preso. Ele traduz isso em 3 T's. Ele fala na terra, ele fala no trabalho e fala no teto. Hoje, fazer acontecer o Mateus 25 significa se perguntar por que há gente sem teto? Por que há gente sem terra? E por que há gente sem trabalho? Já o querido Dom Helder Câmara, já citado aqui em palavras dele, dizia que, além de dar comida a quem tem fome, é preciso perguntar por que há a fome. Além de se dar conta de que toda a criação é dom de Deus, é preciso se perguntar por que alguns têm e outros não têm terra. Se o trabalho é dignidade humana, é preciso perguntar por que alguns têm trabalho e outros não têm trabalho. Essa pergunta vai além de dar. É preciso ir às causas, às razões. A história do Dom Orlando, as causas do Dom Orlando, as coisas que o Dom Orlando ainda nos ensina, nos fazem pensar sobre as causas. Enquanto vamos socorrendo o imediato, vamos nos perguntando de como é que se pode mudar, para que um dia possamos ter esse mundo sonhado no Evangelho, de igualdade, que não vai ser perfeita aqui nessa terra, ela vai estar sempre em busca, nós estaremos sempre buscando, porque sempre teremos entre nós alguém desviando desse projeto idealizado por Jesus Cristo, mas é preciso fazer essa pergunta. E hoje nós temos a alegria de estar celebrando 90 anos de vida de uma pessoa lúcida, que continua sendo uma referência muito grande para nós, para mim, é uma referência. A hierarquia da Igreja me coloca numa situação de autoridade em relação ao Dom Orlando, mas a autoridade no sentido evangélico diz que o Dom Orlando vem antes de mim. E eu faço questão de lembrá-lo disso e de seguidamente peço bênção para o Dom Orlando, porque o posto que eu ocupo hoje me dá, sim, autoridade, me dá muita responsabilidade, mas na tradição bíblica também a fonte de sabedoria, o aprendizado que vem da vida, o aprendizado que vem dos longos anos vividos, é a autoridade maior, vem antes do posto que se ocupa. Para mim, vem antes a figura e o exemplo do Dom Orlando, depois vem a minha função. Mas nos entendemos bem nisso. Ele me respeita como bispo, me chama de senhor, bispo, né? E eu o busco sempre para aplicar aquilo que eu aprendi da minha casa, que é sempre me dirigir às pessoas que têm mais sabedoria, pedindo a bênção. Pedindo a bênção significa me dar um pouco dessa sabedoria, compartilha comigo dessa sabedoria. Então, muito obrigado, de fato, acima de tudo, obrigado ao Dom Orlando, pela inspiração que foi no passado para um jovem seminarista e que continua sendo hoje para um jovem bispo aqui nas terras de Vacaria. Queira Deus que eu possa cumprir minha missão aqui, dignificando a história que o Senhor ajudou a construir nessas terras. Obrigado.
Convido o secretário municipal de Planejamento de Vacaria, senhor João Alfredo Acauã Filho, representando neste ato o senhor prefeito municipal de Vacaria, Amadeu de Almeida Boeira. Boa noite a todos. Saudar o presidente Seu Mari, saudar a todos os vereadores, em especial a Rita, parabenizar pela proposição do nome do Orlando, parabenizar a todos que votaram sim também. Dom Silvio, saudar o senhor. Dom Orlando, meu pároco, Padre Renê, da Catedral, em seu nome eu saúdo a todos os outros padres aqui, autoridades eclesiásticas, comunidade em geral. Venho em nome do prefeito Amadeu, presidente Seu Mari, Dom Orlando Dotti, trazer um abraço muito querido do nosso prefeito Amadeu por todo esse trabalho que o senhor fez e faz na comunidade de Vacaria. Principalmente em nome da minha pessoa, né, que eu tenho uma amizade muito grande pelo senhor, uma amizade de família. A minha esposa trabalha há anos com o senhor, né, temos um conhecimento bem próximo. Esse ano ainda conseguimos a grata alegria de comemorar os 90 anos lá em casa, né, com o senhor nessa pandemia, com poucas pessoas, para manter a distância da questão do Covid. Foi uma emoção muito grande e é ímpar para nós. O senhor tem a certeza que o senhor muda, transforma a vida de muita gente. Eu queria linkar em 3 momentos o Dom Orlando, eu conheço ele há tempo. Seria na questão das suas lutas, como bem disseram todos os vereadores, suas lutas sociais, mas principalmente parabenizar, e eu vejo isso no senhor, como o senhor defendeu os mais necessitados, né? Como Jesus nos pede para a gente fazer, mas como o senhor passou isento por esse papel, com todas as pessoas que politizam, às vezes, as questões sociais, o senhor passou isento e é respeitado e admirado pelos 2 lados ou 3 lados que existe na sociedade. Infelizmente, é dividida assim. A nossa sociedade, não podemos ser hipócritas. E o senhor teve maestria de defender quem realmente precisa, de bater de frente com certas hierarquias que existiam, e é admirado por todos. Isso é para poucos, tu passar a vida e ser admirado por todos. Segundo momento que eu vejo do Dom Orlando é a questão do Cursílio. Eu vejo que está aqui diversos representantes do movimento de Cursílios. É a questão de formação. Muito pouca gente sabe o trabalho como professor que o Dom Orlando fez, é um dos precursores do movimento de Cursílio, onde forma pessoas, homens e mulheres, para evangelizar os ambientes, né, colocando as pessoas certas nos lugares certos, para que transforme a sua vida e depois transforme a sociedade em geral. Muito obrigado pelo trabalho sempre em prol do Cursílio. O senhor é uma referência para nós lá. Isso é muito importante e o seu legado já ficou com certeza gravado e está sendo seguido por todos os outros bispos e padres. O terceiro momento do Dom Orlando, que eu costumo falar agora, e falo com a minha esposa, Sara, o senhor com 90 anos, ainda levanta todo dia e vai lá para a Cúria, né, Dom Silvio? Sem necessidade, não precisa, né, Dom Silvio? O senhor não exige isso mais dele, mas admirar esse trabalho com 90 anos, a jovialidade que o senhor tem, de ainda sair de casa todos os dias para trabalhar, para botar em prol ao seu serviço para a comunidade, isso é admirável. Com muita honra, então, que a gente traz um abraço do Executivo, do Prefeito Municipal, principalmente meu e da minha esposa, Sara. O senhor conte conosco sempre no que precisar. Muito obrigado. Chegamos agora, então, um dos momentos mais especiais desta sessão solene, hora de homenagear o nosso convidado especial, Dom Orlando. Em nome de algumas pessoas, eu vou ler para o Dom Orlando as mensagens que nos foram enviadas. A primeira mensagem enviada é de Tereza Valdemar Goretti e Tayane Maciel. Querido Dom Orlando, gestos e palavras são insuficientes para expressar o que o senhor significa para nós.
o quanto mudou nossas vidas e mudou a vida de milhares de pessoas que precisavam da palavra de Deus e do amor cristão. Somos abençoados por tê-lo conosco em nossa comunidade, querido bispo, padre, pai, irmão, mestre, amigo. Enfim, exemplo inigualável que não se cansa de lutar pelos direitos das minorias e ensinar com alegria os caminhos de Cristo, sempre se mostrando acessível e amável com todos. Seu coração fala diretamente ao nosso, nos conduzindo a Jesus. Hoje, lhe felicitamos e agradecemos a Deus pelos seus 90 anos, mas sabemos que todas as homenagens são poucas, pois o Senhor é um verdadeiro testemunho de vida consagrada e dedicada às causas do reino de Deus. É um sinal visível do amor e força do Pai, que nos presenteia com seus ensinamentos, fé e carinho. Desejamos muita saúde, bênçãos e que possamos viver com o Senhor por muitos e muitos anos. Parabéns, com amor, Tereza, Valdemar, Gorete e Tayane Maciel. A Cecília Radatz e a família dela também deixaram a seguinte mensagem, Dom Orlando. Dom Orlando, pessoas especiais merecem felicitações todos os dias. 90 anos muito bem vividos, com dedicação total à fé e às lutas sociais. Que Deus continue o abençoando com muita saúde, paz e sabedoria. Temos muito orgulho em falar que somos seus discípulos. Procuramos sempre seguir seus ensinamentos de paz, solidariedade e amor ao próximo. Continue sendo esse exemplo de fé e humanidade. Lhe admiramos muito, conte sempre comigo e com a minha família. Abraços com carinho, Cecília Radatz e família. A Vani também deixou o seguinte recado. Dom Orlando, é exemplo de vida e gratidão. De coração, desejo que Deus lhe abençoe com saúde e paz por muito e muito tempo em nossa comunidade. E a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Soli Gonzaga dos Santos também faz parte dessa homenagem, deixando a seguinte mensagem ao Dom Orlando. Dom Orlando, agradecemos por sua disponibilidade em dividir sua sabedoria e exemplo de vida para a nossa comunidade escolar. O Senhor reforça seu olhar sobre os problemas sociais e demonstra sua preocupação na solução destes. Ficamos muito felizes também quando escutamos a sua fala, minha comunidade do bairro Monte Claro. Obrigado por seus ensinamentos constantes, um grande abraço da direção da Escola Soli. E agora eu convido todos para assistirmos juntos no telão mais algumas homenagens ao Dom Orlando. Dom Orlando Dotti, me somo a todas as pessoas, autoridades legislativas, executivas, lideranças locais, municipais, que estão aí lhe prestando esta homenagem na Câmara de Vereadores de Vacaria. Me orgulho muito de ter sido seu aluno e de tê-lo sempre como uma estrela guia, uma referência pela forma como sempre o senhor trabalhou as questões do ser humano, da transcendência, da luta social, coletiva e solidária que temos que desenvolver para que este mundo seja um mundo de justiça, igualdade e fraternidade. Tenho no coração, na consciência, os seus ensinamentos, Dom Orlando. Portanto, o senhor merece, de minha parte, eu tenho certeza das pessoas que estão aí também lhe prestando essa homenagem, todo o respeito e estima. E desejo que o senhor seja feliz, agora não é com a sua atividade mais de pastor aposentado, mas atento às vidas da nossa comunidade. Lembro bem que tu permita-me que lhe trate assim, não é? Sempre nos viu como um rebanho, mas não um rebanho subordinado, submisso, um rebanho que pense e que ajude, né, os outros, que pense não em si, mas com os outros e para os outros, porque a vida
é convivência. E as coisas mudam para melhor na medida em que sejamos solidários na prática, na nossa forma de nos organizarmos nas igrejas, nas comunidades, nos sindicatos, nas associações, nas horas de lazer, nas horas de recolhimento. Dom Orlando, um abraço, seja feliz, para a nossa glória e satisfação, que a gente possa encontrá-lo, como muitas vezes nos encontramos em tantas romarias, pela vida fora. Longa vida e boa luta para o senhor. Temos ainda mais uma homenagem ao Dom Orlando, vamos assistir no telão também. O Dom Orlando, ele é uma pessoa que ele faz parte da nossa comunidade e nós, da comunidade, a gente faz parte da vida dele. É dessa maneira o nosso elo, a nossa união. Para a gente aqui do bairro é uma coisa muito boa, né? Ter todo esse carinho que ele tem pelo bairro, pela comunidade, né? Eu vejo assim como que ele é um pastor assim muito dedicado. Nós temos muito respeito por ele, tem muito carinho também, né? É uma pessoa que auxilia muito nós, né? Então a gente quer muito bem do Orlando, pelo sentimento que ele passa para a gente, pelas boas passagens da Bíblia e tudo, né? É uma pessoa de ótima convivência com ele. Nosso Dom Orlando é o nosso mestre, nosso pastor, conselheiro, um homem de muita fé. Que quando a gente está bem desanimado, vai à missa, quando tem agora, né? Mata um pouco a saudade. Rezar pelos nossos filhos, pela felicidade de Dom Orlando, que Deus, nosso Senhor, tem tudo a dar a ele. Saúde, saúde. O que mais eu peço a Dom Orlando? Um pastor, um mestre, um conselheiro. Amamos toda a nossa comunidade. Ama muito Dom Orlando. O que você aprende com Dom Orlando? A rezar e a orar. E o que ele representa para você? Deus. E você, o que você lembra do Dom Orlando? Você vai nas missas, participa com ele? Sim. A gente vai lá, dá abraço nele. Daí a gente gosta das relações dele que ele faz. Nós somos muito felizes com a presença dele aqui nas nossas celebrações, como também nas nossas formações da Bíblia, que é ele que vem presencialmente, um domingo por mês, falar conosco, nos passar a mensagem de amor, a mensagem de Cristo que faz tão bem para nós, que a gente só ama a religião se a gente conhece. E Dom Orlando é fundamental nesse conhecimento da nossa religião para amarmos aquilo que a gente prega. Eu quero desejar para ele um feliz aniversário e que ele ainda tenha muitos anos aqui com a nossa comunidade. A minha mensagem para ele, de parabéns, é uma palavra, é a gratidão. É a gratidão que nós, da comunidade Monte Claro, temos a ele. Desse ser iluminado, desse ser de luz, que nos transmite tanta sabedoria, tanta paz, tanto amor, tanta lealdade. É a minha gratidão e os meus parabéns a ele, que ele continue cada vez mais sendo esse ser de luz com muita saúde, muita prosperidade sempre. E parabenizá-lo também pelo belo presente que ele está recebendo hoje. Deus abençoe ele cada vez mais, que esses 90 anos, como ele disse, eu quero viver até os 100. E quando ele fez 81 anos, ele disse assim, me parece que estou fazendo 18 anos hoje. Em vez de era 81, né? Então, dizer que a juventude dele está ativada, está viva nele ainda, né? Quero que Deus, nosso Senhor, dê muitos anos de vida nesta nossa comunidade, em todos que necessitarem dele. Amamos muito ele. Que Deus abençoe. É como eu disse para ele no domingo, na missa que nós tivemos com ele, que um pouco do que eu sou hoje eu devo a ele.
Neste momento, convido a vereadora proponente da homenagem, Rita de Cássia, para fazer a entrega da medalha distintiva ao reverendíssimo senhor bispo emérito de Vacaria, Dom Orlando Dotti. Convido o homenageado da noite para fazer o uso da palavra. Querida Sesmari, digníssima presidente da Câmara, prezadíssima vereadora Rita de Cássia, prezadíssimos vereadores, reverendíssimo Dom Silvio, prezadíssimo amigo João Alfredo Cauã, representante do prefeito municipal, irmãos e irmãs aqui presentes, e todos os que participam conosco deste momento, para mim, tão importante. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vereadora Rita de Cássia Zamboni por ser a proponente desta medalha para mim. E é certamente porque comunga com muitas das ideias e luta para o bem social que fez essa proposta. Então, tenha a certeza absoluta de que, se eu já estimava muito, daqui para frente, não é apenas uma estima, mas uma consideração de uma irmã, de uma colaboradora de todo o trabalho social. Muito obrigado, Deus lhe pague. A todos os vereadores que também apoiaram e deram o seu aval para poder receber esta medalha, meu reconhecimento. A todos os que falaram e também a todos aqueles que deixaram de falar, e isso não significa silêncio, mas significa um gesto de amor, um gesto de compreensão. Muito obrigado. Queria dizer que vocês também estão aí, não é por qualquer coisa, mas é porque tem um trabalho social. Há alguém que reconheceu em vocês a presença social e de trabalho voluntário em favor da comunidade. É por isso que vocês estão aí. E por isso partilho com vocês a homenagem que estou recebendo. Vocês também são merecedores de medalha sim. E queria destacar que sempre os vereadores são nossos representantes. Nós os escolhemos. Vocês estão aí porque a população escolheu vocês. E vocês nos representam. E nós nos sentimos orgulhosos por cada um de vocês presente nesta Câmara de Vereadores de Vacaria. Eu deveria até dizer aqui, embora esteja ausente o vereador Valmir, eu tenho tido a graça de batizá-lo. Então, entre os vereadores tem alguém que eu batizei. Isso também me honra muito. Várias vezes comentei com ele esse fato. Quero agradecer também a presença de todos os que vieram para esta cerimônia. De modo muito especial, os meus irmãos sacerdotes, ao diácono Gabriel,
que representa todos os diáconos da Diocese. Quero também agradecer a presença do grupo que veio de Monte Claro. Vejam bem, pelo que foi dito, pelo que foi apresentado, vocês podem perceber a necessidade que o padre tem de uma comunidade e a necessidade que a comunidade tem de um padre. Para nós, é impossível viver sem comunidade. Com a comunidade, nós partilhamos nossas alegrias, nossos sofrimentos. Com a comunidade, nós caminhamos na fé. Sem comunidade, nós não somos nada. O padre não existe para si, ele existe para a comunidade. O pastor não existe para si, existe para a comunidade. Então, a presença da comunidade, que muito me enaltece e que, ao mesmo tempo, me faz crescer na fé, eu agradeço a presença neste momento. E a todos os demais que aqui vieram partilhar conosco deste momento feliz. E eu quero também, de certa maneira, partilhar esta minha condecoração, esta homenagem, com tantas pessoas que partilharam, trabalharam conosco, principalmente na pastoral da criança. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pequena reflexão. Não é uma pesquisa, mas é uma reflexão. O século XIX foi o século das ciências sociais. E as ciências sociais cresceram principalmente através de 3 fatores importantes. Em primeiro lugar, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi talvez a única revolução dos tempos modernos, porque ela transformou o mundo a partir da política e a partir da sociedade. A partir da política, porque desfez a monarquia, num certo sentido, dando atribuições a instâncias diferentes, a atribuição legislativa, executiva e judiciária, para que possam, então, independentemente, autonomamente e harmonicamente, gerir a sociedade política. Mas a Revolução Francesa também nos deu 3 princípios fundamentais. O princípio primeiro da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Parecem coisas simples, mas são importantíssimas dentro da comunidade. A liberdade, a fraternidade e justamente a igualdade que vem daí. Então, esse é o primeiro fator pelo qual o século XIX foi chamado século das ciências sociais. Mas há um outro motivo. O motivo de que, neste século, também se fundaram praticamente, foram criadas as grandes ideologias que ainda hoje regem a nossa sociedade. O liberalismo e o socialismo. O liberalismo foi, de certa maneira, a invenção daqueles que sentiam falta da liberdade. O socialismo foi a ideologia que procurou suprir a falta de igualdade. E nós podemos dizer, dentro de um sistema liberal, sempre há o grande desafio de construir a igualdade. É muito difícil dizer que o liberalismo econômico, ou o liberalismo político, ou o liberalismo ideológico possa dar uma resposta satisfatória à desigualdade da sociedade em que nós vivemos. Do outro lado, é muito difícil dizer que o socialismo real, já implantado em muitos lugares, dê uma resposta satisfatória à liberdade humana, tanto a liberdade individual quanto a liberdade política. Então, daí surge necessariamente a luta e, certamente, nesse debate, as coisas irão se, pelo menos, amaciando de tal maneira que tanto um regime como o outro possa dar as melhores respostas para a sociedade. Mas essas 2 grandes ideologias
marcaram o século XIX. E um terceiro, eu diria assim, uma terceira razão pela qual o século XIX é chamado o século das ciências sociais, é que houve um homem chamado Augusto Comte. Augusto Comte foi o pai do positivismo, mas também foi o pai da sociologia. O pai que não apenas inventou a palavra sociologia, mas também ele procurou praticar uma ação social. E todo o positivismo procurou dar uma resposta aos problemas de sua época. Embora hoje já não tenha tanto peso, mas marcou naquele tempo, nós podemos dizer, um século já quase no seu fim. Na mesma linha, a Igreja, já no fim do século XIX, em 1891, Leão XIII edita a grande encíclica Rerum Novarum. A encíclica pretendia e pretende, ainda hoje, resolver a questão social. Portanto, a questão social entra pela primeira vez na Igreja dentro de uma grande encíclica. Até então, todas as grandes encíclicas eram dogmáticas ou relativas ao andamento da Igreja. Daqui para frente começam a surgir as chamadas encíclicas sociais. Estas é que balizam a ação da Igreja. Tirou a Igreja de dentro da sacristia para lançá-la no mundo. A Igreja está no mundo. Não é o mundo que está na Igreja. A Igreja está no mundo. Lá onde há necessidades, a Igreja tem que estar presente. Então, essas três razões fizeram do século XIX o século das ciências sociais. E olhem, a partir das encíclicas sociais, começaram a surgir as organizações sociais dentro da Igreja. E podemos falar, em primeiro lugar, da ação católica na Igreja. E vejam bem, a primeira ação católica foi a ação católica operária. Portanto, vinha para resolver o grande problema do século passado, de todo o século XX, e que ainda não está bem resolvido. Então, a partir disso, nós começamos a organizar a Igreja a partir de pastorais sociais. E as pastorais sociais vieram passando primeiramente pelas ações sociais, mas depois elas se multiplicaram. Onde há um segmento especial, aí também há uma ação, uma pastoral social. A pastoral social, por exemplo, da CPT, onde há problemas da terra, pastoral operária, onde há problemas de operários, da falta de trabalho, do trabalho não bem remunerado. Falo dessas duas porque de uma eu fui presidente e da outra eu fui bispo referencial nacional da pastoral operária. Quando me convidaram para isso, eu disse, não, eu tenho formação em relação ao problema da terra e também porque eu sou filho de um pequeno agricultor. Eles me disseram, nós queremos você para trabalhar conosco. E aí trabalhei durante 3 anos como bispo referencial da pastoral operária. Mas, para cada, diria assim, segmento humano, há pastorais sociais. Na época em que eu trabalhava na CNBB, nós tínhamos 32 pastorais sociais. Hoje, certamente, são muito mais. Talvez nem todas nacionais, mas todas elas procurando resolver problemas concretos da igreja, do povo, da sociedade. E aí está a pastoral da criança. Certamente passou, quem sabe, pela discussão bastante longa, qual deveria ser a forma de atender a criança e as mães das crianças, na época em que a Zilda Arns começou com a pastoral das crianças. Certamente houve uma longa discussão, e essa discussão eu sei muito bem, foi feita também através da presença da igreja, de um bispo, de Dom Agnero,
que era bispo de Toledo. Ela trabalhava justamente no Paraná, e ele, o Dom Geraldo Magela Ganello, trabalhava em Toledo, e começaram a trabalhar junto para criar a Pastoral da Criança, para resolver problemas não apenas da criança, mas também da família da criança. E essa pastoral começou depois a ter vulto e se espalhar praticamente em todas as dioceses do Brasil. Gostaria também de lembrar que a doutora Zilda era uma pediatra e também sanitarista. Seria tão importante que estivesse presente no momento de hoje, né? Uma sanitarista com visão cristã e, ao mesmo tempo, com visão técnica para resolver os problemas que ela achava importantes, os problemas da criança daquela época. E nós, aqui na Diocese de Vacaria, assumimos a pastoral da criança, eu diria assim, quase que inadvertidamente. Uma religiosa, uma irmã, aí de Bom Jesus, foi à sua terra, Santa Cruz do Sul, e viu lá a pastoral da criança funcionando. Pediu para mim se ela podia começar a fazer alguma coisa em Bom Jesus. Eu disse, claro, comece, depois vamos ver se podemos também divulgar para toda a diocese. Foi quando, logo em seguida, nós começamos também a trabalhar a pastoral da criança aqui em Vacaria. E a primeira coordenadora da pastoral da criança está aqui, a irmã Carmen Pinzetta, que durante 3 períodos foi coordenadora. E veja bem, prezados vereadores, todo um trabalho da pastoral da criança, e referente, portanto, muito bem à medalha que estou recebendo, é um trabalho voluntário e um trabalho gratuito. Um trabalho voluntário espontâneo, porque muitas vezes quando se fala de trabalho voluntário, se fala do trabalho voluntário legalizado, e hoje existe isso. É bom que exista, mas o trabalho das comunidades, o trabalho das pastorais é sempre um trabalho voluntário espontâneo, que não tem registro, não tem divulgação, mas tem efetividade. E a pastoral da criança, então, espalhou-se praticamente em toda a nossa diocese e fez um ótimo trabalho. Tenho certeza que fez um trabalho de promoção da mãe e muitas vezes salvando a vida de muitas crianças. Uma religiosa que trabalhava com pastoral da criança me disse, nunca uma criança morreu passando pelas minhas mãos. Nunca. Ora, só isto valeria a pena um trabalho como o que foi realizado. E eu me sinto muito feliz, porque o nosso bispo diocesano está não apenas articulando, mas já dando início ao trabalho da pastoral da criança em nossa diocese. A ele nossos cumprimentos. Então, a medalha que eu estou recebendo não é por méritos meus, é por mérito de todo um trabalho de voluntariado presente nas nossas comunidades. Pouco ou nada faço na comunidade do Monte Claro, mas a organização da comunidade se encarrega para resolver muitos problemas e para dar sentido à vida de muita gente. Por isso, agradeço a homenagem e partilho esta homenagem com todos vocês presentes e partilho com todos aqueles que se engajam e se comprometem em nome da fé no compromisso com a vida dos irmãos e das irmãs. Muito obrigado a todos. Estamos chegando ao fim desta solenidade. Dom Orlando Dotti, obrigada pela sua existência entre nós. Agradeço a presença de cada um que esteve presente conosco até agora. O nosso obrigado ao trabalho realizado pelo Dom Orlando Dotti em sua trajetória de vida.
Convido a todos para juntos entoarmos o hino rio-grandense, encerrando assim essa solenidade. Todos e uma boa noite. A foto oficial.